Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. No vídeo de hoje vou falar sobre o filme Um Drink no Inferno. Se você quiser dar aquela fortalecida para o canal, já se inscreve para receber todas as notificações de novos vídeos. Sem mais lero-lero, bora pro vídeo! O filme. O diretor e roteirista Quentin Tarantino começou a chamar a atenção em Hollywood já com Cães de Aluguel, seu filme de estreia. No seu segundo filme, Pulp Fiction, Tempo de Violência, veio a consagração do diretor, que recebeu uma chuva de críticas positivas e vários prêmios, incluindo o Oscar por roteiro original do próprio Tarantino. Muito se cogitou sobre qual seria o próximo trabalho do jovem diretor, e ninguém poderia esperar que ele se envolveria em um filme de terror B sobre vampiros. Mas foi exatamente isso que aconteceu, quando ele juntou forças com o diretor de A Balada do Pistoleiro, Robert Rodrigues, em Um Drink no Inferno, de 1996, numa abordagem um pouco diferente do gênero terror, com a personalidade única do roteirista e a visão moderna e estilizada do diretor. O filme começa como um thriller policial, às vezes dando a impressão de se tratar de um road movie, cheio de diálogos no estilo próprio de Tarantino. Um Drink no Inferno mostra os irmãos assaltantes de banco Seth Jacko e Richard Jacko, que sequestram a família do pastor recém-aposentado Jacob Fuller, para ajudá-los a cruzar a fronteira com o México e se encontrarem com o chefão do crime organizado em uma boate no meio do deserto. Mas quando eles chegam ao destino, as coisas tomam um rumo completamente diferente e inesperado, quando os criminosos e a família sequestrada se veem cercados por uma horda de vampiros famintos. Um Drink no Inferno é roteirizado e estrelado por Quentin Tarantino e tem também no elenco George Clooney, Juliette Lewis, Harvey Keitel e Tom Savini. A direção é de Robert Rodrigues. O filme faturou 60 milhões de dólares para um orçamento de 19 milhões. Foi o filme responsável para que o mundo voltasse os olhos para pelo menos duas pessoas envolvidas na produção: o ator George Clooney e o diretor Robert Rodrigues. O xerife preferido de Tarantino. A sequência de abertura de Um Drink no Inferno apresenta o ator Michael Parks como o xerife Earl McGraw. Foi uma breve aparição onde o personagem não sai vivo de cena. No entanto, Tarantino e Rodrigues gostaram tanto da atuação de Parks que o convidaram para atuar em filmes posteriores. Parks reprisou o personagem do xerife McGraw nos filmes Kill Bill e A Prova de Morte, dirigidos por Quentin Tarantino, e Planeta Terror, dirigido por Robert Rodrigues. Ele voltaria a ser dirigido por Tarantino em uma pequena participação em Django Livre. Infelizmente, Parks faleceu em 2017. Satânico Pandemonium. Salma Hayek está no filme como a sedutora e mortal stripper Satânico Pandemonium, naquela que, rapidamente, se tornou uma das cenas mais celebradas da obra do diretor Rodrigues e, sem dúvida, a mais conhecida do filme. A personagem que vimos na tela é um pouco diferente de como Tarantino a escreveu originalmente. No primeiro rascunho do roteiro, Satânico era uma mulher loira chamada Blonde Death. Rodrigues então sugeriu que a atriz Salma Hayek fizesse a personagem, então Tarantino teve que reescrever o papel. A ideia do nome estranho da personagem veio do título de um filme mexicano de 1975, que Tarantino assistiu quando trabalhava em uma videolocadora. Um Drink no Inferno marcou a terceira colaboração de Salma Hayek com o diretor Rodrigues, sendo que as anteriores foram Revanche Rebelde, de 1994, e A Balada do Pistoleiro, em 1995. A parceria entre os dois seguiu forte nos anos seguintes, em filmes como Prova Final e Era Uma Vez no México. John Travolta quase atuou no filme. Um Drink no Inferno deu ao ator George Clooney um de seus primeiros papéis importantes no cinema, como o ladrão de bancos Seth Jacko. Antes de estrelar o filme, Clooney passeava por filmes e séries de TV, sendo o Plantão Médico a mais conhecida. Mas Clooney não foi o primeiro nome que surgiu para viver Seth Jacko. Tarantino cogitava colocar o ator John Travolta para fazer o personagem, ainda no início dos anos 90, quando o diretor considerava dirigir o filme logo após sua estreia em Cães de Aluguel. Mas Travolta não mostrou interesse em participar de um filme de vampiros e disse a Tarantino que preferia o papel de Vincent Vega no filme Pulp Fiction. O resto, como sabemos, é história. Tarantino dirigiu Pulp Fiction como seu segundo filme e com Travolta no elenco, e mais tarde ofereceu o papel de Seth Jacko a Clooney. Tarantino conheceu o ator Clooney quando dirigiu um episódio da série Plantão Médico. O Medo de Salma Hayek.
Na cena da dança na boate vampiresca, podemos ver a personagem Satânico Pandemônio fazendo seus passos com uma cobra Python albina nos ombros. A cena é linda, mas havia um problema. A atriz Salma Hayek sofria de um medo terrível de cobras. Para dominar seu medo e poder encarar a cena, Hayek passou por vários dias de preparação, incluindo sessões de hipnose. Para construir uma aproximação maior com as cobras, a atriz começou a pesquisar intensivamente tudo o que podia sobre o animal. Felizmente, após alguns ensaios, Hayek conseguiu vencer seu medo e fez a cena, com a enorme cobra que tanto temia a tiracolo. O diretor Rodrigues queria que essa cena saísse o mais natural possível. Para tanto, ele dispensou o coreógrafo de dança e pediu que a atriz fizesse os movimentos unicamente escutando a música e seguindo os seus instintos. Anos mais tarde, o diretor daria praticamente as mesmas instruções à atriz Jessica Alba durante as filmagens de uma cena de dança no filme Sin City, A Cidade do Pecado. O improviso de George Clooney. Um dos diálogos mais interessantes e engraçados do filme acontece quando a vampira de Salma Hayek ameaça Seth Jekyll com uma vida de servidão nas catacumbas da boate. Você será meu escravo, e ao meu comando lamberá o cocô de cachorro do meu salto. Já que será meu cachorro, seu nome será Malhado. Seja bem-vindo à escravidão. Olha, obrigado, mas eu já fui casado. Essa parte do roteiro não foi escrita por Tarantino, mas sim improvisada como brincadeira por Clooney, em uma das tomadas da cena. O diretor Rodrigues não pretendia colocar essa fala no filme, por achar que a frase original do roteiro ficaria bem melhor. No entanto, antes de terminar a edição, o estúdio Miramax lançou antecipadamente o trailer de cinema, no qual a fala improvisada estava presente. Por conta disso, Rodrigues decidiu que a frase de Clooney tinha que ficar no filme, explicando que seria justo que todas as passagens mostradas no trailer também estivessem no filme, como forma de respeito ao público que fosse assistir. O improviso de Clooney foi um comentário sarcástico sobre o interesse da mídia em sua vida amorosa. O ator havia se divorciado há algum tempo e na época havia jurado que nunca mais se casaria. Mas em 2014, Clooney acabou se casando com Amal Alamuddin. Os três papéis de Chet Marin. O ator Cheech Marin fez sucesso nos anos 70 e 80 como parte da dupla Cheech e Chong em filmes de comédia. Antes de Um Drink no Inferno, o ator já havia trabalhado com o diretor Rodrigues em A Balada do Pistoleiro, e eles se deram tão bem nas filmagens que o diretor o convidou para fazer não um, mas 3 papéis no seu próximo filme. Vemos o ator pela primeira vez como um guarda na fronteira mexicana que desconfia do trailer onde uma família é feita de reféns pelos irmãos Jekyll. Em seguida, em seu melhor papel no filme, ele aparece como um locutor malicioso, gritando obscenidades no microfone na porta da boate de vampiros. Por fim, Marin aparece na cena final como Carlos, a conexão de Seth Jekyll com o submundo do crime mexicano. O Mestre da Maquiagem. Um Drink no Inferno é um prato cheio para quem aprecia o gênero terror e os filmes exploitation dos anos 60 e 70. Um dos exemplos é a escalação de Tom Savini para o elenco, um aceno claro para os fãs de filmes de terror. Savini é um dos mais reverenciados maquiadores e técnicos de efeitos especiais da história do cinema, com trabalhos que incluem Madrugada dos Mortos e Sexta-feira 13. Em uma das cenas do filme, vemos o personagem Sex Machine, interpretado por Savini, roubando uma garrafa de cerveja de um dos frequentadores da boate, usando um chicote. O camarada de cabelos compridos e dono da cerveja é Greg Nicotero, um parceiro de Savini na produção de maquiagem para filmes e cofundador da empresa FX K&B, negócio que administra juntamente com Howard Berger e Robert Kurtzman. Kurtzman, aliás, foi quem escreveu a história de Um Drink no Inferno. Daí você me pergunta, mas Mineiro, o filme não foi escrito pelo Quentin Tarantino? Calma, que daqui a pouco explico essa história. As cenas com o ator Savini também incluem um grande aceno para os fãs do diretor Robert Rodrigues, já que o personagem Sex Machine recebeu seu nome pela estranha arma que ele carrega, um aparato no mínimo exótico, que já havia feito uma breve aparição no filme anterior de Rodrigues, A Balada do Pistoleiro. E não seria a última vez que esse tipo de arma apareceria num filme de Rodrigues.
Outro aceno para os fãs do cinema Blaxploitation dos anos 70 é a escalação do ator Fred Williamson. Williamson foi um jogador profissional de futebol americano durante os anos 60 e mais tarde começou uma carreira de ator, participando de séries de TV e filmes como Comando do Sindicato e O Chefão de Nova York. Em Um Drink no Inferno, o ator interpreta um soldado e ex-combatente da Guerra do Vietnã, mas que não conseguiu vencer a batalha contra os vampiros. A inspiração para a tatuagem de Clooney. Algo que chamou a atenção do público na época de lançamento do filme é a tatuagem do personagem Seth Jekyll. O desenho, que se estende desde o braço esquerdo até o pescoço de Clooney, ajudou a popularizar o estilo de tatuagem tribal na época. A ideia de que o personagem deveria ter uma tatuagem diferenciada foi do próprio Clooney, que diz ter se inspirado em outro filme dos anos 90, chamado O Amor e a Fúria, do diretor neozelandês Lita Mahori, que era centrado em uma família descendente de guerreiros maori. O Amor e a Fúria foi um sucesso de crítica e ajudou a construir a reputação da indústria cinematográfica da Nova Zelândia em todo o mundo. O filme também alavancou a carreira do diretor Tamahori, que dirigiu outros sucessos posteriormente, como No Limite, Na Teia da Aranha e 007 Um Novo Dia para Morrer. A ameaça de greve na produção. A produção de Um Drink no Inferno não foi uma das mais tranquilas por um tempo. Quando o filme entrou em produção em 95, alguns funcionários da equipe não estavam satisfeitos com o modo que eram tratados pelos chefões da produção. Apesar de o filme dispor de um orçamento razoável para os padrões de Hollywood, cerca de 19 milhões de dólares, a equipe de produção não era sindicalizada, ou seja, os funcionários da equipe do filme poderiam receber menos do que o padrão do sindicato e sem os mesmos direitos. Considerando os valores gastos na produção, muitos funcionários achavam que os produtores e o diretor Rodrigues estavam se aproveitando da situação. A tensão aumentou no set de filmagens por um tempo e houve até uma ameaça de greve, mas a questão acabou sendo resolvida quando o estúdio Miramax concordou em fornecer cobertura médica para todos os membros da equipe na produção. A passagem bíblica. O matador profissional Jules, do filme Pulp Fiction, Tempo de Violência, sempre recita um trecho bíblico antes de dar fim à vida de suas vítimas. A passagem bíblica é de Ezequiel 25:17. Pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. Mas esse trecho sofreu várias alterações na escrita, tanto de Tarantino quanto do ator Samuel L. Jackson. A cena do filme onde o personagem recita a frase é uma das mais lembradas da década de 90. Uma curiosidade é que esse trecho bíblico não foi originalmente escrito para o filme Pulp Fiction, mas sim para o pastor de Um Drink no Inferno, que seria interpretado por Harvey Keitel. A fala seria usada quando o pastor estivesse se defendendo do ataque de vampiros dentro da boate. O diretor preferiu usar a passagem bíblica com o personagem Jules porque achou interessante a ideia de um assassino profissional recitar textos bíblicos antes de eliminar suas vítimas. O primeiro roteiro de Tarantino. Quando Um Drink no Inferno foi lançado, Tarantino já tinha produzido 4 roteiros. 2 deles foram para seus primeiros filmes, Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Os outros 2 foram para filmes de outros diretores, Assassinos por Natureza, de Oliver Stone, e Amor a Queima-Roupa, de Tony Scott. Você pode pensar então que Um Drink no Inferno foi o 5º trabalho de Tarantino como roteirista, mas na verdade foi sua estreia. Em 1990, Tarantino foi contratado por Robert Kurtzman para escrever o roteiro, sendo este então seu primeiro trabalho pago como roteirista. Ele recebeu na época $1.500 para escrever o roteiro. A história original de Um Drink no Inferno então não é de Tarantino, mas sim de Kurtzman, um maquiador profissional e membro fundador da empresa de maquiagem e efeitos especiais FX KNB, tendo trabalhado em filmes badalados do terror, como Uma Noite Alucinante 2 e A Hora do Pesadelo 5. A intenção de Kurtzman era dirigir Um Drink no Inferno, mas no final a direção ficou com Robert Rodrigues. As sequências e a série de TV. A badalada série de TV Contos da Cripta, da HBO, fez um imenso sucesso na década de 90, permanecendo no ar por 7 temporadas. Os produtores então resolveram tentar a sorte na tela grande e lançaram um longa-metragem Demônios da Noite em 1995, tendo um sucesso razoável, o que atiçou ainda mais os ânimos dos produtores, tanto que a intenção era agora fazer uma trilogia. Eles queriam um filme de vampiros como o segundo da trilogia, e Um Drink no Inferno foi então considerado. No entanto,
os produtores tiveram que escolher entre o texto de Tarantino e outro roteiro também sobre vampiros, intitulado Bordel de Sangue. Para economizar nos efeitos e na maquiagem, os produtores preferiram apostar na história de Bordel de Sangue, mas o filme foi um fracasso, o que minou todos os planos para um terceiro filme de Contos da Cripta. Um Drink no Inferno teve duas sequências, Um Drink no Inferno 2, Texas Sangrento, e Um Drink no Inferno 3, A Filha do Carrasco. As duas sequências foram bem inferiores ao material original, mas isso não impediu que uma série de TV fosse produzida mais recentemente. Com 3 temporadas, a série Um Drink no Inferno é distribuída pela Netflix e teve um bom retorno do público e da crítica. Robert Rodrigues volta para a produção e ainda dirige 7 episódios. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Um Drink no Inferno? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros 2 vídeos que tenho certeza absoluta que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cine Mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.